Vamos agora falar de um assunto muito importante também. Estou aqui com a Renata Franco, ela é fisioterapeuta. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Andréia. Bem-vinda, viu? Obrigada. Estamos, claro, como vocês já estão acompanhando nosso programa, adotando todas as medidas de segurança para a entrevista e mantendo aí uma distância recomendada. Então, você está longe de mim. Pois é, tem que se policiar, né? Tá tão difícil, eles chegam, a gente tem costume aqui no estúdio de chegar, se abraçar. Ai, tudo bem. É E aí verdade. já ficou tchauzinho de longe. Mas a gente se adapta. É um mal necessário neste momento, não é? E a Renata está aqui porque é uma coisa que a gente pensa quando vai pegar a... Vai pegar? Não vamos pensar assim que ninguém quer pegar. Não. Mas se a gente fica ali com uma tosse ou com um espirro, já é o pulmão, não é? Para ver se o pulmão tá chiando, para ver se o pulmão tá bom, tá tudo bem por aqui, o pulmão como é que tá. E a Renata foi convidada para estar aqui com a gente para nos explicar alguns exercícios importantes que a gente possa fazer, né, Renata? Para fortalecer ele, o nosso pulmão. Exatamente. Ai, que Tem bom. muita coisa que dá pra gente trabalhar numa visão mais preventiva. Ai, que bom. Né? Para tentar fortalecer, melhorar um pouco essa dinâmica pulmonar. Então eu vou passar algumas coisas bem rapidinho, algo que dá para todo mundo fazer, sem muita complicação, sem muita dificuldade. Mas a gente precisa entender que a respiração ela acontece em dois tempos. Então ela acontece na ins e na expiração. Então nós temos esses dois momentos que eles têm que ser trabalhados. E não adianta a gente ficar naquela respiração curtinha, aquela coisa... Nós temos essa informação do que ela está falando aqui. Vamos mostrar para quem está em casa que é como funciona isso, ó, a importância de respirar, ok? Passa para a próxima, que ela já começou a falar, que é a como é que é? Essa aí, ó. Isso. A inspiração e a expiração. Então, nesses dois momentos é que a gente vai fazer a troca do oxigênio, né? O oxigênio ele entra e ele vai fazer a oxigenação do corpo todo. Então, se a gente não fizer uma respiração com qualidade, é difícil esse oxigênio chegar em todos os tecidos. Respira pelo nariz e expira pela boca. Isso, é o ideal, né? E uma respiração completa, porque o pessoal pensa muito em inspirar o tempo todo. Quando você fala respira, o pessoal já inspira, puxa o ar e represa esse ar dentro do pulmão e esquece que a segunda etapa é a expiração. E que a gente tem que jogar para fora todo esse ar. E que toda essa ansiedade que o brasileiro tem, que somos o país mais ansioso do mundo, a gente respira assim, ó. Exatamente. Aí quem já tem essa tendência de ser mais ansioso, geralmente tem aquela respiração muito alta. E a base dos pulmões, ela não é totalmente oxigenada, como deveria. E isso já não é uma coisa tão interessante, principalmente nesse momento. Enfraquece o pulmão? Enfraquece no sentido de você não trabalhar a musculatura toda. Então, a funcionalidade não é completa. Você não trabalha a caixa torácica toda. Então, você fica aqui só nessa respiração curtinha, né? Te gera mais ansiedade, você não faz as trocas metabólicas que são necessárias para o organismo todo e faz com que você tenha uma capacidade reduzida de oxigênio nos seus pulmões e para o restante do corpo. Isso, a gente está vendo aí toda essa expansão que a inspiração favorece no pulmão e quando a gente coloca para fora é a eu não sei falar o nome, desinsuflação. É desinsuflação. A expiração, quando isso, vai para lá. Exatamente, é quando o ar sai efetivamente dos pulmões. Então a gente tem que pensar bem em colocar o ar dentro dos pulmões, mas também em como que vai ser essa saída, né? Isso já é um exercício. Já naturalmente é um exercício, porque a gente não tem essa consciência o tempo todo, né? Então, quando a gente conscientiza de que é importante colocar e tirar totalmente o ar dos pulmões, fazer com que ele saia efetivamente, a gente já está trabalhando em toda a amplitude do movimento da caixa torácica. Sabe que isso tem que estar, a gente tem que aos poucos começar a fazer esse exercício que você está colocando pra gente agora, tirar um tempinho em casa, que acho que todo mundo agora é o que mais tem, ou ao menos algumas das pessoas que não estão trabalhando, né, ainda no seu ambiente de trabalho tem, para fazer essa respiração até que isso vá se tornando natural, porque você não percebe isso que você está no dia a dia. E existe uma forma da gente conseguir conscientizar. Tá? Porque nós mulheres, nós temos uma tendência a contrair o abdômen. É verdade. E essa tendência que a gente tem de contração abdominal faz com que a gente ventile mais a parte superior do tórax. E a inferior fica sem ventilação. Ela ventila, mas com um pouco mais de deficiência, mais dificuldade. Aí você está colocando o que é necessário para isso, né? Que é muito importante. É muito interessante a gente conscientizar. Então, eu preciso ter uma postura correta, uma postura alinhada,
para liberar todas as áreas, né? Então, a parte lateral dos pulmões, a parte da frente, a parte de trás. Então, mantendo a postura correta, eu consigo essa liberação. E nesse momento o pessoal fica muito sentado, muito em casa, muito recostado e acaba comprimindo áreas específicas. E isso faz falta, né? O oxigênio, ele não trabalha como um todo. Sabe que, às vezes, dá pra gente notar se sim, porque quando a gente faz uma prática, né, gente, de exercício físico muito intensa, dói. Você falou muito da parte aqui inferior, que fica a gente sente na costela, né? Dá uma dor aqui que parece que é uma pontada. É sinal do quê? Que o pulmão tá fraco? Geralmente... Não fiz certo o exercício? O que é essa dor? Geralmente essas dores, quando a gente está sobrecarregando na atividade, é a hiperventilação. É quando você coloca muito oxigênio, você esquece de colocar ele para fora. Então, isso é uma dica interessante. Quando você estiver fazendo muita atividade, uma atividade muito vigorosa, e você estiver hiperventilando, vai devagar e começa a soltar mais o ar do que puxar. Que a gente tem a tendência de querer trazer só o ar. Né? Porque você está então, ali aquela expiração, a saída do ar um pouquinho mais longa, ela te ajuda nessas dores, que quando você está nessas atividades mais intensas. Tem que pensar em tudo isso. Isso. Porque a gente represa, isso vai gerando mais ansiedade, vai te deixando mais agitada e você esquece de soltar esse ar que fica ali dentro. Sabe que em época de Covid-19 as pessoas estão atentas a qualquer sintoma que possa aparecer. E um deles é, de repente, até essa falta de ar, que se confunde muito com a ansiedade, né? E nesse momento a gente tem percebido isso aumentar, né? Não tá? Muito. Nós vamos ao vivo agora com o nosso repórter, daqui a pouquinho a gente volta com a Renata. Ele está junto com um pneumologista, né, Vitor? E ele vai passar pra gente a diferença dessa respiração pela ansiedade, que está ruim, e um sintoma, por exemplo, de uma Covid-19. Vitor, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde para você que está assistindo ao programa Destaque. Enfim, tirando todas essas dúvidas aí que a gente está fazendo isso ao longo aí de... Já tem um mês praticamente, né? Falando sobre esse assunto. Agora vamos falar sobre a questão respiratória. Muita gente aí está preocupada com essa questão, então nós estamos aqui com um profissional, que é o Felipe Sanches, pneumologista, como você já disse. A Andréia já adiantou um pouquinho lá, vamos conversar então. Existe diferença, então, de um problema, uma crise, talvez, de ansiedade, a questão de falta o ar um pouquinho e os sintomas da Covid-19. Por favor, explica pra gente essa diferença. Bom, a falta de ar relacionada à ansiedade, muitas vezes ela é aquela que a gente diz que vem do nada. Muitas vezes dá para diferenciar ela de um cansaço. O cansaço, assim, pode ser definido como uma dificuldade para realizar uma atividade física que era antes corriqueira, de acordo com o desempenho que a pessoa tem, o tanto que a pessoa é ativa. A falta de ar, muitas vezes, pela ansiedade, tende até a melhorar quando a cabeça se ocupa com algum outro a fazer, ou até o organismo se ocupa com uma atividade física mesmo. A falta de ar do coronavírus, geralmente, ela é mais progressiva, ela piora com as atividades e não é do tipo que aparecer de uma hora para outra. Nós temos muitas donas de casa que nos assistem, claro, tem todos os afazeres ali domésticos. Por exemplo, se ela acaba sentindo, então, essa falta de ar ao dobrar uma roupa, enfim, a fazer alguma coisa assim, ela precisa ficar preocupada? Como é? Caso essa falta de ar for piorando e, por via de regra, né, até hoje, até agora, se ela durar mais de um dia, já seria interessante considerar essa hipótese diagnóstica, mas o que é importante também é que a falta de ar relacionada ao coronavírus, ela é acompanhada de outros sintomas que são até mais predominantes do que a dispneia, né, que é o termo que a gente usa, que os sintomas seriam a febre e a tosse. Então ela seria talvez o terceiro sintoma, febre, tosse, e depois seria essa questão respiratória. E a pessoa precisa fazer o quê? No caso, ela está sentindo e vendo, talvez, claro, nessa ansiedade toda ela não perceba que é realmente só ansiedade. O que ela deve fazer? Qual a recomendação médica aí nesse momento? A recomendação, se estiver acompanhado de febre e tosse, né, com um termômetro, às vezes até uma sensação, caso não tenha um termômetro disponível, procure um médico, né, procure atendimento médico. Mas não precisa se desesperar tanto, né? Esperar um tempo, ver se no dia seguinte continua com essa falta de ar, tentar ocupar a cabeça com algum afazer, né? Mesmo do cotidiano. As pessoas que já têm algum tipo de problema respiratório, elas automaticamente estão no grupo de risco, não? Como que é a situação?
Elas estão no grupo de risco uma vez que as doenças respiratórias, as comorbidades respiratórias, né, o termo que utilizamos, estiverem descompensadas ou com controle inadequado. Se for uma asma, mesmo que não asma considerada leve, mas tiver um bom controle, um uso correto da medicação, um acompanhamento adequado com o médico assistente, não se enquadraria no grupo de risco. Mas a gente considera também outras variantes, como por exemplo a idade, o estado imunológico, que nem sempre esses fatores estão associados diretamente com uma doença respiratória. Mas se a doença respiratória de base, comorbidade, estiver controlada, não seria o grupo de risco. Você falou a respeito então dos medicamentos. A pessoa que já tem ali, né, os medicamentos prescritos pelo médico, continua tomando, não suspende nada, não é? Continua tomando, não suspende de forma alguma, é contraindicado suspender, né? Mas é isso, né, em relação. Nesse momento, alguns cuidados em casa, por exemplo, janela, porta, é necessário? Porque assim, a gente sabe que a circulação do ar é necessário, mas isso talvez, quem já tem alguma predisposição aí, probleminha de alergia mesmo, é complicado. Tem alguma recomendação? Como que deve cuidar aí da casa ou do escritório, enfim? Bom, quanto menos fatores que podem desencadear alguma piora de uma alergia, uma pessoa alérgica, melhor. Sempre manter o ambiente arejado, evitar receber visitas. Se isso for extremamente necessário, às vezes algum colaborador em casa, ou às vezes cuidar de alguém da família, manter o ambiente arejado, evitar o contato próximo de 1 metro, né, manter mais de 1 metro, e evitar um convívio de, vamos dizer assim, de 15 a 20 minutos em um ambiente pequeno, mesmo que arejado. Maravilha, doutor, muito obrigado, viu? Já tirou muitas dúvidas nossas. E é isso, André, volto contigo aí do estúdio, viu? Tá aí, agora a gente consegue sim, né, Vitor, identificar o que é uma crise de ansiedade e uma falta de ar provocada, como exemplo, a Covid-19. E para que a gente passe por tudo isso, o pulmão tem que estar forte. E aí é por isso que a Renata está aqui para ajudar a gente com alguns exercícios. Agora sim, entendemos toda a parte de respiração, a diferença de ansiedade, de fadiga numa atividade física, é puxar o ar e é soltar com tudo mesmo. Então vamos fazer alguns exercícios para ajudar a fortalecer aqui o nosso pulmão. Isso, então a primeira coisa que a gente vai fazer é se posicionar com uma postura um pouco mais alinhada para ganhar espaço na caixa torácica. Então você vai colocar a sua mão, uma das mãos no peito e a outra no abdômen, nessa parte superior do abdômen. E você vai fazer uma respiração completa. Então você vai puxar devagar e vai soltar. Com calma. Exatamente. Então bem devagar, porque aí você vai começar a perceber a sua mão subir e descer. Então as duas mãos têm que se movimentar. Se a de baixo ficar parada, tem alguma coisa errada. Então eu preciso movimentar as duas para direcionar o ar para baixo também, porque a tendência dele é subir. Então eu Quantas vezes? Então você pode repetir de 3 a 5 vezes, depende da quantidade, da diversidade de movimento. Vou fazer com você. Pode fazer, então vamos lá. É isso aí, Então, respira puxa o ar e solta. 3 vezes. Isso. Você precisa perceber a sua caixa torácica abrindo e fechando, tá? Naturalmente, sem pressa. Um segundo exercício que a gente pode fazer, já explorando a expansão pulmonar, a inspiração um pouquinho mais acentuada, é respirar em 2 tempos. Então você vai inspirar em 2 vezes. Então coloca a mão e puxa. Solta também 2? Pode soltar direto. Uma vez só. Tá? Então, olha, puxou 1, puxou 2. Solta de uma vez. Solta de uma vez, mas devagar. É importante. Zonza, né? Fica. A gente oxigena mais. Então você manda mais oxigênio para o cérebro, num volume acima do que ele está acostumado. Então dá um certo torpor. Então quem já tem uma determinada idade, já tem uma tendência, faz sentado. Né? Tá bom. Vamos ficar sentado então, né? Já temos uma determinada idade. Depois que você começa a fazer isso diariamente, que já cria uma rotina, já não sente tanto. Que bacana, hein? Já passa. Então, porque você já está adaptando seu organismo àquele volume de oxigênio que está entrando. Muito bem. Então Tem é bem mais? interessante. Tem mais. Tem o de desinsuflação, que é você vai trazer o ar, vai fazer com que o ar entre e na hora de soltar, você vai fechar os lábios. Fazer um freno labial, que a gente chama. Vai fazer o biquinho. Então você vai puxar
E solta tudo abaixando as costelas. Cubiquinho. Por que esse freno labial? Ele é importante para ele ir fazendo essa saída do ar gradativamente e dar tempo do ar todo circular e ir trabalhando, os alvéolos irem absorvendo esse oxigênio. Que ótimo. Os fumantes podem fazer também? Devem, Mais até. né? Devem. E nesse momento é importante até parar, né? Ou pelo menos reduzir. Também acho. Né? Pra vida, aproveita, né? Já aproveita. Aproveita agora É o já. momento de se reinventar. Então já começa com um hábito bom, né? Muito bom, ó. Então esse movimento de desinsuflação é importante, tá? Porque aí você vai ganhar espaço para o ar novo entrar. Então isso é bem importante. Tudo com muita calma. Tudo 3 vezes cada Isso. exercício. Você pode fazer de 3 a 5 vezes. Ótimo. Devagar, sem pressa, para não dar tontura também, porque pode dar, né? Se Deus, espera um pouquinho. Isso, aguarda, não tenha pressa, faz tudo com calma. Depois que você pegar uma prática, você faz rápido e não tem nem sente. É rapidinho, você termina. Depois que você já treinou esses exercícios, você pode começar a colocar os braços no movimento. Então você vai fazer a inspiração abrindo. Ai, que gostoso. Ele que vai lá em cima. E solta tudo abaixando as costelas. Por quê? Você abre mais um pouquinho, expande mais um pouquinho a caixa torácica. Muito bom. Então, conscientizando sempre de levar o ar para as áreas inferiores do pulmão. Legal. Todo dia pode fazer? Pode fazer diariamente, até mais de uma vez por dia. De manhã, à tarde, Pode. né? Ela preparou pra gente, né, Renata, uma tela explicando bem direitinho a importância, olha, né, de criar isso como rotina, olha, repetir exatamente isso, de 3 a 5 vezes cada exercício, fazer devagar, sem ansiedade, né? Beber muita água, cuidar da alimentação, não ficar parado e tomar a tão abençoada vitamina D, que é através do nosso lindo sol, né? Isso, exatamente. A gente tem que tomar bastante cuidado com esses outros detalhes, porque de nada adianta o oxigênio entrar em uma célula que não está funcionando direito. Muito bom isso, Né? hein? Então essas trocas metabólicas são importantes. A gente Obrigada, precisa tá, disso. Rê, Eu por que você agradeço. estar aqui, Eu né? que agradeço. Com a gente, nos ajudando com a informação desses exercícios maravilhosos que ajudam a fortalecer o nosso pulmão nessa época que a gente está vivendo. Obrigada.